Então, boa noite a todos. Vamos dar início aí à nossa aula de projeto e construção de máquinas. Hoje, quarta-feira, 3 de março, turma do horário EF-Tarde. Pessoal, nós passamos para vocês uma atividade semana passada referente ao desenvolvimento de uma caixa, né, para invólucro e transporte de 3 unidades de rodízio que a gente já tinha desenhado dentro da disciplina. Ali foi uma das primeiras atividades aonde vocês começaram a pensar, a tomar decisões. E é justamente o assunto da nossa aula de hoje, né? A gente vem justamente com aquela atividade antes, para vocês terem vivenciado ali uma situação onde você toma uma iniciativa, você define um parâmetro, e tudo que vem posterior a essa sua decisão é uma consequência dela, né? Então, a evolução do seu projeto, até onde ele vai chegar, o que ele atinge, como ele é feito, né? O sucesso, insucesso, o rendimento, né? A eficiência dele estará sempre atrelada à sua decisão, mais especificamente à sua primeira decisão. Então, é com base nisso que nós vamos discutir hoje sobre projetos de engenharia, tomada de decisão, ok? O início do projeto conceitual se determina, né, o princípio de soluções por meio de duas formas. Então, quando a gente tem lá a necessidade de desenvolver um projeto, um sistema, um mecanismo, um componente, ou solucionar um problema, o início, né, o start dessa ação, ela se dá por meio de dois parâmetros. Primeiramente, análise, né? Você, num pensamento sistemático da engenharia, isso é uma característica do engenheiro, você vai fazer a decomposição daquele problema. Então, se nós temos um problema X, esse problema X ele abrange tais características, então você destrincha ela em características distintas, né? E em partes e etapas. Porque posteriormente você vai pegar cada parte dessa e vai fazer uma abstração ou síntese, né? Estabelecimento de interrelações, né? Ou interligações entre elementos, como as abordagens de sistemas, caracterização de cada parte em específico com um olhar crítico e comparativo. Então, você vai abordar cada parte individualmente. Quando a gente fala assim, por exemplo, se uma máquina lá dentro do chão de fábrica, onde a gente trabalha, da nossa empresa, ela para, você vai, de início, vai pensar, pode ser um problema elétrico ou um problema mecânico, né? Ela parou. Então, qual dos dois podem ser? A gente já fez uma primeira análise, uma primeira distinção ali. E aí, a partir daí, vamos fazendo as distinções, ramificando, né? Afunilando as possibilidades até você chegar à solução. Segundo esse autor aqui, o Poe, a gente vai falar várias vezes dele aqui no trabalho, né? Na aula, quer dizer, o projeto conceitual se refere à fase que, após o esclarecimento do problema, após o surgimento da necessidade, né? Isso por isolamento dos principais requisitos técnicos, a elaboração das estruturas de cada função é a busca por princípios de funcionamento adequados, dentro da sua combinação na estrutura de funcionamento, definem o projeto da solução, né, do projeto, definem o princípio de solução. Então, você vai destrinchar ali, se for elétrico, a gente sabe o princípio de funcionamento do elétrico, quais seriam os prós e contras, ou as vantagens e desvantagens, ou o certo e errado, e mecânico, né? Quais são as características, os pontos, e aí você vai caminhando para a solução ou desenvolvimento do seu projeto. Tá? Muitas vezes a gente vai falar de problemas, mas entendam também desenvolvimento, uma necessidade, né? Você criar uma peça, criar uma situação, criar um mecanismo. As etapas iniciais do projeto, ou projeto conceitual, consideram, né, primeiramente, vamos em etapas, né? Se surge essa demanda, ou de um problema, ou de uma necessidade, nós vamos partir primeiramente na busca, na pesquisa, né, por soluções. A gente até colocou aqui, né, esse aqui é que a literatura traz, busca por soluções por meio de patentes, literatura técnica, algumas ferramentas como Bitmarking, Brainstorm, né, o 5W2H, Chikawa, causa e efeito, né, tem várias ferramentas que você pode usar, mas geralmente você parte de uma busca, né, de soluções ou causas daquela situação. Depois que você tem esse primeiro levantamento, você vai fazer uma criação, né, e representação por meio de uso de métodos de criatividade, sejam eles discursivos ou intuitivos.
Então, você vai pensar, isso aqui quebrou por causa de tal ação, isso aqui não deve funcionar de tal forma, similar a tal sistema, né? Então, você vai começar a fazer uma filtragem na sua cabeça das diversas possibilidades de saída. Geralmente, uma solução de um problema ou desenvolvimento de uma necessidade não tem apenas uma única solução. Você mesmo já pensa em diversas saídas ali, saída A, B e C, ou N saídas. Logicamente, a gente vai fazer essas seleções, vai fazer essas distinções, vamos analisar cada uma delas e vamos para a terceira etapa, que é a seleção da solução por meios de métodos de avaliação ou síntese. Eu posso escolher uma dessas saídas, né, aqui como a opção, ou até mesmo pegar parâmetros de cada uma e chegar numa nova solução que, teoricamente, vai ser a melhor saída naquele momento para nós. Por que teoricamente naquele momento? Porque provavelmente a gente vai fazer uma saída nesse exato instante, aonde já vai englobar a tecnologia disponível, os sistemas disponíveis, né, a mão de obra disponível. Quer dizer então que essa aqui não vai ser a melhor solução? Pode ser que nesse momento, nessa região, nesse estado, pode ser. Mas se eu tivesse um acesso a novas tecnologias, a novos princípios de funcionamento, talvez eu teria uma solução melhor futuramente. A gente vai falar já disso. Então, ou seja, você vai fazer ali uma abstração de diversos parâmetros. Se você percebe ou não, a partir do momento que você faz escolhas já de possíveis saídas, possíveis sistemas, isso já são decisões que você está tomando. Então, se eu tenho que fazer uma movimentação de um sistema, eu vou usar o mecanismo biela-manivela, vou usar um mecanismo de 4 barras, vou usar um tipo de acionamento linear, eu já estou tomando decisões para que esta solução chegue à situação, ok? Princípios de solução e configurações de projeto com condicionamento tecnológico são constantemente influenciados por novas tecnologias, novos materiais e novas descobertas científicas, que podem proporcionar combinações inovadoras e assim permitindo sempre novas e melhores soluções. Pessoal, o primeiro ponto muito interessante, você como engenheiro projetista, eu já devo ter falado isso para vocês várias vezes, mas sempre ao final de um projeto, você vai ser a primeira pessoa a saber já como melhorar o que vocês fizeram. Por exemplo, eu acredito que quando vocês chegaram a um ponto lá e fizeram a caixinha lá proposta na aula passada, terminei a caixa, está aqui a minha caixa. Nesse ponto que você falou, terminei, você mesmo já não teria ali uma sugestão de melhoria para essa caixa? Alguém teve essa sensação? Eu fiz ela assim, mas ela poderia ter ficado melhor se eu tivesse feito isso ou aquilo? Alguém passou por isso? Sim, professor. No início eu estava até comentando que eu ia deixar mais uns espaços As entre, folgas, né? exato, umas folgas para colocar um isopor, né? Colocar Sim. um amortecimento. Então, isso, pessoal, sempre vai estar presente. Sempre quando você acabar um projeto, você vai ser a primeira pessoa a saber como melhorar ele. Porque você, durante o desenvolvimento, encontrou algumas dificuldades, viu que algumas peças não ficaram facilmente determinadas ou especificadas. Lá no processo de montagem e fabricação, teve uns que tiveram algum empecilho, outros tiveram uma vantagem. Então, você poderia estender essa ideia para esse outro ponto também, né? Então, isso é comum, tá? Logicamente, nós temos que ter discernimento, calma, conhecimento para chegar num ponto onde a gente fala, não, essa ideia, esse projeto, ele é satisfatório. Porque também, pessoal, se a gente ficar parado pensando sempre em melhoria, isso é um looping infinito, a gente fala. Você pode chegar a um ponto que seu projeto nunca acaba, né? Porque sempre vai poder melhorar. Eu melhorei, mas deu um impacto em outro problema. Vou melhorar ele, depois no outro. Aí aquele primeiro já era não mais satisfatório, porque eu vou ter que alterar ele por causa de uma segunda opção, terceira decisão que eu tomei. Eu tenho calma. A partir do momento que você chega no momento satisfatório, é interessante você jogar ele para o mercado, jogar ele para ser utilizado, jogar para aplicação. Que a partir do momento que você coloca na aplicação, lá, né, no funcionamento, no dia a dia, surgirão outros pontos que você inicialmente não enxergou, não visualizou. Aquela situação que a gente falou nas primeiras aulas, né? A gente pensa muitas vezes
num projeto, num patamar ali, né, de material, desenvolvimento, fabricação, montagem e comercialização. Mas os fatores perpendiculares, transversais, né? Pô, eu lancei no mercado, mas eu estou encontrando aqui alguns problemas em função de normativas técnicas de aplicação. Esse meu equipamento ele requer uma segurança baseada numa NR aí de segurança de operação, então eu tenho que fazer adaptações. Eu não tinha pensado isso antes, mas quando chegou no mercado eu fui alertado. Então você jogar para o mercado também é excelente, porque você vai começar a validar o seu projeto. Vamos dar alguns exemplos do dia a dia, por exemplo, né? Eu procurei aqui uma caneta, estamos aqui. Temos aqui em mãos, aqui, separei aqui, acabei esquecendo de pegar. Um instantinho, vai dar certo. Temos aqui em mãos uma caneta Bic, correto? Caneta Bic, quando ela foi desenvolvida, não sei se vocês vão ter idade, vão lembrar disso, mas se você olhar hoje a caneta Bic, tá vendo que ela tem um furinho aqui no final da tampa, ó? Tô segurando a tampa dela, né? E a tampa tem esse furinho aqui, ó. Aqui vocês conseguem enxergar melhor lá, ó. Tá vendo, né? A coloração mexendo lá do outro lado, ó, meu irmão. Tanto você apitar, né? Ela até apita. Porque quando essa caneta ela foi desenvolvida, essa tampinha, ela não tinha esse furo. Eles lançaram, fizeram a caneta, lançaram no mercado. Um tempo depois surgiu a necessidade desse furo. Alguém sabe dizer o porquê surgiu esse furo ou não? Já leram sobre isso? As pessoas estavam morrendo Nunca li não, mas Era conseguia asfixiado. fechar, vedar, fazer um... Vamos lá, o Cláudio deu uma ideia. Teve outro colega que comentou, não vi quem foi. Ele comentou mais ou menos na linha. As pessoas colocavam a tampa na boca, né? Ficavam manuseando e acabavam acidentalmente engolindo, né? Por conta Isso, disso, as pessoas estavam, exatamente. morriam Uma asfixiadas. criança morreu afogada ao engolir uma tampinha. E aí a engenharia viu que se a tampinha fosse vazada, logicamente dificultaria a respiração, mas daria um tempo maior para a pessoa tentar ser salva, né? E aí eles mudaram todo o projeto de uma caneta, de uma tampa, teve que mudar também o princípio, né? Porque a tampa aberta aqui, ela serve para quê nessa finalidade agora? Apenas para impacto, para você não danificar a caneta. Porque antigamente a tampa era para não ressecar, né? A tinta. Hoje, aí teve toda uma mudança no projeto, nas caracterizações de material, tinta e da tampa, justamente porque uma pessoa engoliu uma tampa. E aí, quando você pensou uma tampa de caneta lá no desenvolvimento do projeto, você pensou que alguém poderia engolir ela? Talvez não, né? Talvez não passou esse ponto aí na hora do desenvolvimento do projeto. E aí vão surgindo o quê? Evoluções, versões, outros elementos, né? Hoje, se a gente for, por exemplo, na linha automotiva, vou dar o exemplo do Volkswagen Golf. O Golf, hoje, ele está na sexta geração, né? Sétima geração do Golf, Golf sétima geração, se eu não me engano. Da primeira para sétima agora, teve uma evolução? Com certeza. Em que? Talvez da primeira para a segunda pode ter sido o quê? Questão de segurança, o conforto, vamos falar em conforto, depois segurança, né? Depois rendimento, emissão de poluentes. Essa última geração ele é um motor híbrido. Se você pensar lá, no período que fizeram a primeira versão, pensavam em motor elétrico, motor híbrido? Não. Era a potência, a combustão, né? Hoje em dia, por que motor híbrido? Rendimento, eficiência, potência, né? Emissão de poluentes, o descarte que o carro gera, descarte, né? A gente sempre está falando ali em descarte. Ou seja, os produtos vão evoluindo. Então, a gente sempre sabe como ir melhorando aquilo que a gente desenvolve. Ok? Pessoal, lembrando que nossa aula é bidirecional, tá? Qualquer dúvida, questionamento, queria colocar uma situação, uma vivência, fiquem à vontade. Na busca por soluções de problemas não triviais, que a gente pode falar, né? Seria o pensamento criativo. Um problema não trivial é definido como tendo uma solução a que não possui meios óbvios para ser alcançada. Então, se você pensa num patamar ali, talvez de um material, muitas vezes a pessoa chega e fala, não, eu poderia fazer esse mesmo material, esse mesmo produto, com outro material, e esse material ter uma outra consequência, uma outra finalidade, né? Tinha um produto aqui, só um instantinho, pessoal. Só, desculpa aqui, pedi para o meu apoio técnico aqui no negócio.
No campo de domínio da solução de um problema, né, é um espaço em que a pesquisa da solução geralmente é compreendido pelas noções pertencentes às áreas correlatadas, à natureza do problema, né? Então você vai dentro daquela área, obrigado, e compreendendo os conceitos, as representações individuais que assim, né, racionam situações vividas, conceitos incorporados por meio de conhecimento e experiências. Vou dar um outro exemplo para vocês muito interessante, né? Para você ver, quando a gente fala aqui, problemas não triviais e resolução criativa. Um tempo atrás começou uma discussão muito grande em relação a canudos, né? Uso de canudo plástico, correto? Acredito que muitos de vocês vivenciaram isso, né? Apesar da maioria tomar a cerveja direto no copo, não usar canudo, mas de alguma forma foram impactados por essa linha do canudo, correto? E aí vocês começaram a ver o que no mercado? Canudo de um material distinto, correto? Geralmente esse canudo era como? Eu cheguei a ver canudo de metal, né? Metal, legal. Alguém chegou a ver aqueles canudos plásticos? Não, plástico era proibido, mas de papel? Papel, sim. Sim, né? E aí até que outro dia eu me deparei com isso aqui, ó. A câmera fica meio ruim para vocês enxergarem, eu acho. É um saquinho desse que vem um canudo, né? Tem uma marca tal, você abre ele aqui, ó. Vou abrir agora aqui com vocês, tá? Dentro dele eu tenho um canudo. Tá aqui o canudo. Vixe, professor, ele parece papel, meio mole, meio estranho, né? Pessoal, isso aqui é um canudo comestível. Você usa, fiz o teste, você coloca ele na água, ele dura em média 20 a 30 minutos, ele aguenta, depois ele dissolve. Compensação, no final, você pode comer ele. Então, ele é comestível. Talvez alguém nunca tenha visto, já pode ter visto, ou não. Esse aqui, por exemplo, ó, sabor de maçã verde. Eu vi de abacaxi, de maracujá, outros sabores. Ou seja, criatividade. Talvez foi uma saída não trivial. Alguém teve que pensar ali num conceito de um produto, que ele tem uma certa resistência mecânica, uma estruturação para ser utilizado, e posteriormente, qual o descarte dele? O papel de canudo ele dissolve. O canudo metálico, você vai usar diversas vezes, mas você vai gastar mais água para lavar. Então, vamos fazer um canudo aí que no final você tem uma experiência ainda vivida com o cliente, que ele vai lá e come o canudo. Então, veja que são situações, né? Soluções de problemas, ideias, decisões que levam a consequências e isso gera um resultado. Olha lá, na busca de uma solução de um problema não trivial, a resposta pode não pertencer ao campo inicialmente delimitado pelo indivíduo na busca de solução. Nesse caso, existe a necessidade da expansão do campo, né, inicial para aumentar as possibilidades de sugestão. Você acha que um engenheiro era capaz de pensar tecnicamente na composição desse canudo para ele ser comestível? Talvez não. Talvez eu tenha que me associar a outras áreas aí, né? Engenharia de alimentos, nutrição, posso estar falando besteira aqui, mas eu, como engenheiro mecânico, eu pensaria no quê? No processo de fabricação dele. Eles vão me falar lá, o material ele vem poroso, você vai ter que prensar, talvez sinterizar, talvez cozinhar, extrusar, não sei, né? Mas dependendo do processo lá de conformação, eu poderia pensar no processo de produção, de fabricação desse elemento, mas não na composição dele, correto? Porque também a composição, ele vai me dizer o quê? Forma de condicionamento, armazenamento, transporte, né? Esse canudo aqui, apesar de ser comestível, ele é frágil, se você aperta, ele quebra. Então, eu tenho que pensar na embalagem, no invólucro, como transportar, né? Ou seja, novas áreas de conhecimento devem ser acrescentadas, ampliadas no espaço para a pesquisa. Interligação, a gente chama isso de simbiose. Você vai correlacionar o seu conhecimento com o conhecimento de outras áreas, a fim de chegar a uma solução de um problema. Ok? Vamos ao primeiro exemplo prático aqui. Eu coloquei alguns exemplos bem interessantes dentro da disciplina. O primeiro deles, pessoal, não sei se todos conhecem essa situação do avião de guerra. Se conhecerem, a gente acompanha. Quem não conhece, fique calmo que vão entender já já. Olha lá. Durante a Segunda Guerra, deixa eu só ativar aqui meu botão colorido.
Pronto, vamos lá. Durante a Segunda Guerra Mundial, estatísticos analisavam todos os aviões que voltavam das batalhas e destacavam as áreas com as marcas de bala. O objetivo era identificar onde a estrutura dos aviões deveriam ser reforçadas de maneiras eficientes. Logicamente, para quê? Para ele render mais, durar mais, sem que ele deixasse ele, né, menos pesado, não deixasse ele tão pesado, não deixasse ele com dificuldades de manobra, né, agilidade, não aumentasse o consumo de combustível, ele tinha uma certa autonomia, e nem tampouco deixá-lo vulnerável, né? Eu precisava blindar ele, mas sem blindagem que a gente conhece hoje de carro convencional, que o carro duplica de peso, tecnicamente, né? As distribuições, né, das perfurações não eram uniformes, as marcas vermelhas na figura aqui, ó, representam as áreas atingidas com maior frequência. Com base nesses dados, aonde eles deveriam reforçar, né? Essa foi a pergunta que eles fizeram. Vocês olhando aqui essa situação, aonde vocês reforçariam, se preocupariam em blindar um avião? Tô comendo canudo aqui. Alguém tem uma sugestão? Professor, esses pontinhos vermelhos são o que mesmo? Os furos de bala. Furos de bala. Aonde ele levou tiro. Uma resposta automática, vamos pensar assim, talvez muitos pensem, outros não, seria o quê? Aonde recebe mais tiro é onde nós vamos blindar. Até faz sentido, né? Se tirando as asas, é melhor blindar para evitar estragos. Então, se você observar aqui, realmente são as áreas que levaram mais tiros. No entanto, eles analisavam os aviões que voltavam das batalhas. O estatístico que trabalhou foi esse cara aqui, né? O Abram aqui, que a gente chama, tem esse sobrenome dele. Ele sugeriu o quê? Reforçar as áreas, não reforçar as áreas mais atingidas, blindar as áreas sem marca nenhuma, como, motor, por exemplo, os motores, o cockpit, essa parte de interligação do avião, blindar essas áreas. Por que isso? Os aviões que recebiam tiros nas áreas destacadas foram capazes de voar de volta. Eles chegaram, eles retornaram. Mas os que foram atingidos nas áreas sem marcas não voltaram. Ninguém estava analisando as marcas de bala nos aviões que não voltavam. Deduzindo, resumindo, os aviões que levavam tiro nessa região que não está destacada eram os que não conseguiam voar. Deu para compreender a ideia? A situação? Deu, professor. Até porque dá para notar aí que as partes onde não levaram tiro é no motor e onde tem um piloto, né? Exatamente. Talvez essa estrutura aqui, né? Ó, a estrutura final aqui dele, né? Também que devia. Essa parte direcional podia cortar. Então, o que ele analisou, né? Esse cara, aonde os aviões voltavam e não apresentavam tiro, era justamente as áreas principais, porque se ele tivesse levado tiros, né? Danificado aquela região, eles dificilmente conseguiriam retornar à base. Esse Abram, aqui, ó, foi um matemático, né? Nascido na antiga Hungria, né? E teve significativas contribuições na teoria de decisões, na geometria e na econometria, né? Sendo um dos principais pesquisadores na área de estatística, análise sequencial e pesquisador da Universidade de Columbia de Nova York. Tá? Então, ele era um pesquisador, um cara que correlacionava dados estatisticamente, né? Pegava informações e analisava aquelas informações comparando situações, né? E aí surgiu a primeira situação, estudo de caso aqui, ok? Esse aqui eu coloquei para vocês verem, só para colocar uma situação muito interessante. Alguns anos atrás, semestres atrás, quando a gente estava presencial em algumas aulas dessa disciplina, projeto e construção de máquinas, tinha uma aula que eu colocava para os alunos um problema real. Qual que era o problema real? Eu apresentava esse elemento para eles, né? Esse elemento aqui também deve ser de conhecimento de vocês, é o banco que nós sentamos ali na nossa universidade, né? No intervalo das aulas, antes da aula, né? Quando não estamos assistindo aula. Então, é um local que a gente frequenta ali dentro do campus. E eu perguntei para os alunos, né? Fizemos um brainstorm lá. Quais são os problemas que vocês encontram nesses bancos? Primeiro, disparado, todo mundo falou do tombamento, né? O cara um pouquinho gordinho como eu, se sentar eu e mais uma pessoa aqui desse lado, o banco geralmente ele tende a virar.
Alguns relataram incômodo ao sentar, em questão das brechas, né, da madeira, geometria da madeira, dificuldade para sentar, restrição da perna aqui, ó. Então você tem que pular para poder sentar, talvez dependendo da vestimenta da pessoa, ou até alguma dificuldade de mobilidade que ela tenha. Tamanho das frestas. Esse tamanho das frestas foi o colega que falou que sempre quando chegava e precisava copiar alguma lição, alguma coisa lá para entregar, era ruim de escrever aqui em cima que essas brechas eram muito grandes, ou ele apoiava aqui alguma coisa e sempre caía. Então foram alguns fatos relatados pelos alunos, e aí foi dada a proposta deles desenvolverem novos bancos. Logicamente, levando em consideração aquela árvore, né, de desenvolvimento de produto, surgiram algumas ideias. Vejam que as ideias são bem distintas, vamos falar aqui um pouco aleatórias, mas todas elas tinham fundamento. O aluno explicava o projeto dele, né? O que ele pensou para um problema tal, ele deu uma sugestão para outras situações, e assim por diante, né? Ele ia dando caracterizações em função da aplicação. Tem várias ideias, tá? E aí aqui foi no ano 2019, durante o início do ano 2020, ainda chegou a uma turma trabalhar essa proposta, né? E aí, no final do ano 2019 para o ano 2020, nós recebemos na Unifor a visita de um professor da Universidade de New Hampton, da Inglaterra, onde toda vez que alguém visita a Unifor ela tem um protocolo muito bacana em questão de apresentação da universidade. Então, ele sempre vai naquela... o tour pela Unifor, ele passa pelo espaço cultural, conhece as áreas comuns, alguns blocos, né, da Unifor. E esse professor fez um comentário muito interessante. Durante a caminhada dele, ele perguntou por que nossos bancos eram quadrados. Como assim quadrado? Porque eles eram retangulares. Algum de vocês vê um problema em ele ser retangular ou não? Ele comentou isso, inicialmente. Alguém identifica algum problema de ele ser quadrado ou não? Fica mais distante, né? Isso, Das outras pessoas. Distância de pessoas. Redondo tá todo mundo. pode ser questão também de talvez a pessoa se machucar numa quina. Pensei nisso, né, professor? Também, se machucar ali num canto, tranquilo. Quando ele comentou isso, logicamente, foi contra-argumentado, né? Por que o banco quadrado seria um problema? Ele deu uma teoria muito interessante. Aí, quando ele explicou essa teoria ela influenciou outros alunos que no outro ano fizeram essa proposta, né? De soluções de banco. Logicamente, alguns vieram aqui na linha trivial do banco atual, outros propuseram isso. E aí, quando a gente foi pesquisar a universidade dele, ele falou que lá os bancos eram redondos. Aí nós perguntamos por que redondos. Ele falou assim: a partir do momento que você coloca alguma coisa quadrada, que você coloca alguma forma que dividam as pessoas, você está gerando indiretamente hierarquias. Como assim hierarquias? Vamos dar as situações aqui. Digamos que a gente vai ter uma prova mais tarde, e aí a gente vai estudar. A gente combinou de chegar antes da Unifor para estudar, e tem sempre aquele colega que sabe mais do assunto e vai comentar com a gente o que ele estudou, o que ele sabe, né? Se a gente fosse sentar no banco para estudar, o que a gente pensaria? O cara que sabe senta de um lado aqui para explicar, e os outros que vão aprender senta do outro, né? Tá vendo que a gente já está fazendo uma segregação, uma certa hierarquia, né? Então, quando você coloca um banco dessa forma, pode ser que você gere uma hierarquia. Se você pensa hoje, por exemplo, o pessoal do direito, na gestão de conflitos, mediações, são mesas redondas, justamente para não ter diferenciação de lado. E quando você coloca uma mesa redonda, você não tem lados. E a gente foi pesquisar na universidade lá do professor, todo mundo, todos os bancos, salas de aula, tudo é circular, é redondo. Tanto que se você pegar algumas caracterizações, né, de algumas aulas, os professores sentam em círculo justamente para diálogo, para apresentação. Até mesmo a forma de aula que a gente tem hoje, ela é uma hierarquia, né? O professor em pé na frente, os alunos sentados posteriormente, né? Assim, numa sequência. Então, querendo ou não, é certo, é errado? Não. Mas talvez um nível de aprendizado, um nível de cognição, um nível de informação que você quer transmitir não seja o posicionamento correto. Mas o que era interessante aqui foi o quê? Como um ponto de vista, uma situação levantada, fora do campo de raciocínio do aluno, levou ele a desenvolver, né, influenciar no projeto. Isso foi muito discutido na época lá, as situações. Tranquilo? Teoria TRIZ. Opa!
A teoria atriz é bem interessante, tá? É uma teoria desenvolvida, tá, por esse russo aqui, tá aqui tem o nome dele aqui, tá? Desenvolvida na década de 40 aí, na ex-União Soviética. Ela recebe esse nome em função desse significado que ela tem aqui, tá? Que a gente não consegue ler, que é uma teoria para resolver problemas de projeto que fornecem soluções inovadoras para problemas científicos e problemas de engenharia. Então, você vai usar conhecimento, expertise e empenho para desenvolver um problema. É uma teoria de desenvolvimento inventivo que a gente chama. Você vai solucionar um problema partindo de uma solução. Essa metodologia foi criada por este cara aqui na década de 40, ex-União Soviética, consiste numa metodologia de projeto no qual busca uma solução ideal para um problema, tá? Nós precisamos resolver uma necessidade dentro do campo de conhecimento atual e que permite a sua evolução sistemática, conforme o avanço do conhecimento ou tecnologia. Como assim? Aqui que entra aquele exemplo do Volkswagen Golf. Quando foi desenvolvido o primeiro carro, a tecnologia na época era uma, a necessidade era uma e foi desenvolvido. A plataforma do veículo ela se manteve. Logicamente, com o tempo, ela pode surgir, ela foi evoluindo conforme as novas necessidades. Então, a versão 1 tinha para-choque metálico ainda, né? A partir de um tempo, eles precisaram ter melhor eficiência. Para ter eficiência, eu não poderia aumentar meu motor, porque eu já tinha um certo consumo, certa potência. Então, eu tinha que melhorar o rendimento. Então, eu vou tirar carga do meu carro, peso, para ele se tornar mais eficiente. Vamos trocar alguns materiais, novas tecnologias, né? Metais por plásticos, por polímeros, materiais sintéticos. Foi evoluindo. E até onde chegamos hoje, onde a gente tem um motor híbrido, né? Aquele motor ali que, quando você está num regime permanente, entre um motor elétrico e para combustão, motores com a mesma potência, só que uma cubagem menor, né? Uma capacidade volumétrica menor. Motores 4 cilindros e 3 cilindros hoje, né? Motores 4 tempos, 3 cilindros, com a mesma potência. Ou seja, evolução. Aquele mesmo projeto, ele tem possibilidades de manter a essência, mas ele vai evoluindo conforme a tecnologia vai surgindo. A sistemática atriz considera a hipótese de que há princípios inventivos universais, existem estigmas, a gente chama viradas de chave, sacadas, padrões, tá? Que em função dos princípios da pessoa, né, dos conhecimentos, da expertise, da vivência, da experiência, ela consegue ter essas sacadas. Só que essas sacadas elas vão evoluindo o mesmo princípio em função do tempo e de novas tecnologias, né? A sistemática atriz considera que a hipótese de há princípios inventivos universais, que formam uma base de soluções inovadoras e que esses princípios podem ser identificados, codificados e sistematizados. Tá? É muito interessante isso aqui. Posterior atriz, agregando a ela, não foi em 2004, foi bem antes, mas esses caras, eu peguei o artigo que esses caras trabalham isso. Esses dois caras aí fizeram uma correlação em relação a a teoria atriz, que foi classificando a população em 5 níveis, né? O nível 1 corresponde, teoricamente, a 32% da população. São pessoas que buscam soluções convencionais de projeto, alcançadas por metodologias bem conhecidas na área da tecnologia, sistemas ou produto. Tecnicamente, é aquela solução que existem diversas no mercado, eu só vou copiar, só vou fazer igual e vou resolver o meu problema. Se o parafuso está frouxo, o básico é eu ir lá e apertar novamente. Né? Vou lá e reaperto ele. Se está aceso, eu vou lá e apago. Né? É o básico. Nível 2, cerca de 45% da população. Pequenas correções feitas para um sistema existente a partir da tecnologia atual, decorrente de problemas e desempenho ou comportamentais ou do produto, né? Então ele vai lá, ele vai ver o parafuso solto e aí ele só vai pensar, por que será que ele soltou? Ele soltou por causa da vibração, por uma força, um carregamento excessivo. Você entende, mas você ainda vai lá e só aperta ele, mas você entende por que ele afrouxou. Talvez na sua mente você saiba que a próxima vez ou de tempos em tempos eu tenho que ir lá e apertar ele. Né? Tranquilo?
O nível 3, 18% da população, implementações de melhorias substanciais, ou seja, mudanças muito importantes no sistema já existente, para que se resolvam problemas básicos de comportamento ou desempenho do sistema. Nessa condição, nessa solução, né, não se usam inovações tecnológicas, mas a troca de componentes e adições dos mesmos. Então, o que esse cara vai fazer? Eu vi lá o parafuso frouxo, eu vou pensar, ele está afrouxando por causa da carga. O que tem ali de carga que está levando a isso? É o arranjo do material distribuído. Então, eu vou fazer um rearranjo para que não tenha ou não ocorra ou distribua melhor o carregamento a fim de solucionar o problema. Isso aqui, pessoal, é uma análise muito interessante, já discuti com alguns alunos, até mesmo quando você vai no mecânico, por exemplo, né? Às vezes você tem seu carro está com problema, você chega no mecânico, ele olha lá, é só o parafuso frouxo, ele vai lá e aperta. Solucionei o problema. Não, ele consertou. Outro, ele vai lá e fala, tá aqui, tá soltando porque aquela pecinha ali tá quebrada, mas ele vai ficar soltando, mas eu aperto, ele funciona. Outros já vão lá e falam, aquela pecinha quebrou, então nós vamos consertar a pecinha para consertar esse aqui que está afrouxando e aí você vai solucionar o seu problema. Já é um outro nível de conhecimento. E aí a gente vai para o quarto nível, né? 4% da população apenas. Solução baseada em aplicações de novos princípios científicos para eliminar o problema de desempenho básico. Esse tipo de invenção causa mudanças no padrão tecnológico do setor. É aquele cara que vai falar, ela afrouxou porque aquela pecinha quebrou, mas aquela pecinha quebra porque quando ela foi desenvolvida, esse material não era resistente. Hoje a gente tem um material novo que a gente aplica ali, ela tem uma durabilidade melhor. Ou você usa uma graxa melhor, ou um selante melhor, ou um material distinto. E aí você faz essa pequena alteração, você conserta o seu problema, não propaga esse problema com o tempo, porque se você trocasse a pecinha, ela só ia quebrar com outra novamente um tempo, e aí você vai perdurando só com correção. Veja que poucas pessoas têm essa iniciativa. Menos ainda o quinto e último nível, corresponde a menos de 1% da população. Invenções pioneiras, baseadas em descobertas além do conhecimento científico, além do conhecimento tecnológico da época. Por exemplo, motor a vapor. Então, eu coloquei aqui essa imagenzinha aqui da Revolução Industrial, né? Hoje nós falamos muito de indústria 4.0, apesar de a gente estar entrando na indústria 4.0, muitas indústrias do nosso parque fabril estadual, vamos falar assim, no nosso estado, ainda estão aqui no 2.0, migrando para o 3, outras estão no 3.0 migrando para o 4, como nós temos indústrias aqui no estado puramente 4.0 há muito tempo, tá? E aí você pensa assim, mas o que são aqui esse nível 1? Dá um exemplo desse nível 1. Aqui o exemplo que foi dado foi justamente a primeira revolução industrial, foi a mudança, né, da energia animal, da tração humana para a tração a vapor. Então você tirou lá um boi, um cavalo, que fazia o tracionamento de uma máquina, ou uma força humana, para colocar uma máquina oriunda de uma máquina térmica, uma máquina a vapor, e aí gerar a mesma força ou até melhor, um rendimento mais eficiente, mais constante, e assim por diante. Então veja que aí foi uma grande sacada, que até hoje perdura essa ideia, né? E aí vai vindo diversas outras sacadas. Quando o Steve Jobs fez uma reunião na década de 90 falando que ia lançar um celular sem botões, na época ele era louco. Aquilo ali foi uma revolução, podemos falar, né? Por quê? Hoje em dia, se você ver um celular com botão, você acha que aquele celular é louco, né? Hoje tudo não tem botão. Tudo é touch. Seu computador ele é touch, sua televisão é touch, controle remoto ele é touch, né? Seu carro tem um display touch e assim por diante. Vamos a um segundo exemplo muito interessante, um segundo estudo de casos. Eu tento buscar esses estudos de caso bem dia a dia, bem populares, porque é mais fácil de todos interagirem e comentarem a percepção. Vamos lá. Um carrinho de compras, um carrinho de supermercado, é um elemento fornecido por lojas, especialmente supermercados, para que os consumidores possam utilizá-lo dentro do recinto para transportar as mercadorias que desejam comprar até o caixa, posteriormente do caixa até o seu carro de transporte. Legal. A maioria dos carrinhos atuais é feita de metal ou uma combinação de metal e plástico e é projetada de modo que se encaixam nos outros em fila para facilitar o armazenamento e assim economizar espaço. Os carrinhos podem vir em vários tamanhos,
e apresentarem geralmente 4 rodas, sendo a maioria dos carrinhos, né, com 2 rodas bobas, né, soltas, livres na frente e 2 fixas na traseira. Em compensação, na Europa já o padrão é diferente, eles usam geralmente carrinhos com 4 rodinhas soltas, né, 4 rodinhas livres, ok? Quando você pensa no carrinho de supermercado, ele parece uma coisa simples e banal, correto? Tá no dia a dia, já tá lá, eu uso, todo mundo usa, tranquilo. Você já teve a curiosidade de saber como ele surgiu ou não? O primeiro carrinho de supermercado foi desenvolvido em 4 de junho de 1937, na década de 30 aí, né, ó, por esse senhor aqui, o Silas Goldman, né, proprietário dessa rede Pigwig, que ela existe até hoje, essa rede de supermercados, tá? Na cidade de Oklahoma, nos Estados Unidos. E uma noite, ele começou a pensar como que seus clientes poderiam carregar mais compras consigo. Ele viu que limitava a compra era o cestinho, eles tinham um cestinho, onde o cara ou ele colocava muita coisa e ficava pesado, dona de casa ficava pesado e limitava a compra, ou era o que ele poderia carregar nos braços, limitava a compra dele. Então ele pensou, né? Encontrou uma cadeira articulada, igual essas cadeiras de bar que a gente usa, de madeira, colocou uma cesta no assento e rodas nas suas pernas. E aqui é a imagem de um dos primeiros carrinhos de supermercados teste. Com isso, ele fez um teste, criou um modelo e colocou. Para vocês, foi um sucesso ou não? De início, não. Por quê? A invenção inicialmente não agradou os consumidores. Os homens achavam os carrinhos muito femininos e as mulheres achavam que eles se assemelhavam a carrinhos de bebês. Ou seja, ninguém usava. Para solucionar esse problema, o cara lá que desenvolveu contratou diversos modelos masculinos e femininos que, para empurrar a sua invenção pela sua loja e mostrar sua utilidade. Com o tempo, todo mundo começou a usar. Ou seja, né? Aquele cara bonito, aquela mulher bonita está usando, eu também posso usar. Também sou bonito, né? Eu também posso. É uma vantagem. E assim começou. Essa teoria ela é muito interessante. A gente chama de teoria das filas, né? Você está andando na rua, você vê uma fila, você fica curioso. Muitas pessoas até entram na fila sem saber o que é aquela fila, né? É a teoria da fila. Algum de vocês já leu a biografia do Silvio Santos? Conhece a história do Silvio Santos, como ele começou? A fortuna, né? O império dele? Alguém sabe comentar ou não? Vou ter uma mensagem aqui. Não, professor, eu não li, não. Eu Não. li a do Steve Jobs, mas do Silvio O Santos Silvio eu não li, Santos não. ele era camelô, né? Vocês sabem disso ou não? Já escutaram falar? Ele Sim, era sabia. camelô. Ele vendia água, era? Vendia várias coisas. Só que o interessante dele era que ele tinha 2 funcionários. Um para vender e um para comprar. Alguém entende isso ou não? Como que funcionava a lógica dele? Ele tinha um comércio, uma barraquinha, e tinha um vendedor lá. Toda vez que chegava um cliente para ver um produto, o outro funcionário dele, que era o comprador, chegava junto e falava, pô, isso aqui é massa, isso aqui é bacana, isso é muito bom. Eu só encontro aqui. Esse é o melhor que tem. Eu quero 2. Comprava, pagava e saía. A pessoa que estava do lado via aquilo, isso induzia o quê? Ela a comprar. E aí, ele fazia uma outra venda. Então, ele tinha 2 funcionários, um para vender e um para comprar. E esse cara passava o dia ali comprando na própria barraquinha dele, né? Fazendo o trâmite ali, a jogada, e isso induziu a venda. Foi a mesma teoria aqui, ó. Se você coloca pessoas arrumadas, que passam um perfil de sucesso, um perfil ali, né, de boa pinta, de evolução, de destaque, que muitas pessoas almejam às vezes, ela usando uma situação, você também faz uso dessa situação, né? E aí leva a teoria das filas. Já em 1946, esse outro cara aqui associado com o O'Donnell, né, criou a patente, que é a patente que existe até hoje, tá? Ó, da década de 50, do carrinho de supermercado. Então essa aqui é a foto, uma das fotos da patente mundial de carrinho de supermercado, ok? E aí foi patenteado. Hoje em dia, nós temos diversos modelos de carrinho, né? Então você tem lá um maior, um menor, os carrinhos pet, né? Porque hoje em dia muitas pessoas calculam, em vez de ter filho, ter animais pet, é mais barato, dura menos, né? Carrinhos de acessibilidade, plásticos e assim sucessivamente, é uma infinidade de carrinhos. E aí surgiu um estudo de caso, surgiu uma ideia
que partiu em função dessas perguntas, que eu vou fazer a vocês também. Você, como usuário de carrinhos de supermercado, está satisfeito com os modelos atuais disponíveis? Pessoal, quando vocês vão no supermercado e utilizam um carrinho, vocês se sentem satisfeitos? Eu me sinto, professor. Sim. Legal. Tudo bem. Mas vocês acham que eles poderiam ser melhores? Se perguntassem a você uma sugestão de alguma modificação, alguma melhoria nos carrinhos de compra, você teria alguma sugestão de melhoria? Alguém teria? Professor, em alguns mercantis que eu vou, o tamanho da espessura fica dificultando passagem no caixa. Tamanho do Talvez, carrinho. Isso. Tamanho do carrinho, Talvez- legal. A mobilidade também, né, professor? Mobilidade, rodinha, Isso. legal, tranquilo. Veja que sempre tem uma melhoria ali, né? A gente pode dar um palpite sempre em alguma coisa. Não é errado, tá certo. Com base nisso, olha que interessante. Foi pego um grupo de engenheiros. Vamos dizer que aqui nós somos uma empresa. Hoje nós somos em 14 pessoas aqui presentes na aula. Somos uma equipe de 14 engenheiros que trabalhamos no horário comercial, normal, das 7h30 às 5h30, 6, todo dia, correto? E aí fizemos um brainstorm aqui, né? Pô, vamos pegar aqui essa teoria, né? Essa ferramenta, vamos fazer um brainstorm. Para os projetistas pudessem pensar em requisitos que talvez fossem importantes do ponto de vista do cliente no desenvolvimento de um carrinho de supermercado, para seu uso mais satisfatório, né? Gerar uma experiência melhor, propor um novo carrinho. E aí esses engenheiros, nós aqui sentados, começamos a pensar e discutir, né? E aí foram levantados alguns requisitos, e esses requisitos foram classificados, né? Aquela análise SWOT lá, que você faz análise de importância dela, né? Cada ponto levantado, apenas pelos projetistas, foi avaliado de notas 9, 3 e 1, sendo 9 o item de maior relevância, 3 relevância normal e 1 pouco relevante. Beleza, Julianes, tranquilo. Manda só o nome aqui, o nome e a matrícula aqui para a gente gerar a frequência, ok? Até o colega lá que falou que ia ter que sair um pouquinho mais cedo também, só mandar o nome aí. Os demais depois mandam, fiquem tranquilos. Então eles pegaram esses requisitos que eles levantaram e colocaram lá. Qualidade das rodas, ó lá, importante, hein? Carrinho modular, importante. Limpeza, ó, importante. Rodas que giram 360 graus, talvez é relevante ali, ó, colocar uma importância mediana. Preferência do material, também intermediário. Compartimento posterior, divisórias, também mais ou menos. Rodas com trava. Aí pensaram que talvez seria importante ali, né? E o que não seria importante? Ajuste de altura, possibilidade de empilhamento, alça para a bolsa. Pouco relevância. Eles criaram esses parâmetros e desenvolveram um produto em função dessas características deles. Pessoal, para vocês, quando você pensa aqui, né, a gente pensa na solução, mas chegamos a essas saídas. Será que esse produto ele tem uma aceitação? Será que ele vai ter um resultado satisfatório? Será que ele vai ter uma eficiência nesse projeto? O que vocês acham? Vai ser bom? Poderia ser melhor? Vocês têm alguma opinião sobre isso ou não? Eu acho que vai ser bem-vindo, né? Opa, Fábio, só ficou baixo, não deu para escutar. Eu acho que vai ser bem-vindo no mercado. Vai ser bem-vindo, legal. Mas veja um ponto de vista interessante. Opa, Pádua, pode falar. Não, eu ia complementar que eu acho que aqui é só as ideias, né? Mas eu acho que você tem que ver o mercado, né? Olha aí, Por exemplo, legal. o que o Samuel colocou, eu acho que, por exemplo, eu vejo que nos bairros tem muito também mercantil, né? Que é menor e o pessoal bota carrinho, né? Sim, E quando enche, aí, cara, fica insuportável porque os carrinhos ficam se batendo um no outro, né? Ou seja, o carrinho às vezes é muito grande para um espaço muito pequeno. Aí a aplicabilidade de você diminuir o carrinho, tá ok.
dá para fazer nesse Sim, local. Mas às vezes você tem um açaí, um atacadão que você tem muito espaço, sim, aí você sim. pode pensar num outro tipo de carrinho, né? Com Legal. outra perspectiva, porque também você diminui o carrinho, você pode cair nessa questão de Limitar a a compra, pessoa... né? Exatamente. Legal. E aí você pode botar, tem uns que a galera bota pequenininho, mas bota um andar, 2 andares, né, para a Sim, pessoa sim. não desistir, né, e continuar comprando, né, tem espaço. Mas Legal. eu acho que tem a ver também é só, as ideias não podem ficar só soltas, você tem que saber qual é o mercado, qual é a estrutura que você tem, né, qual é o público que você quer atingir, né. Pronto, muito bom. Vou pegar essa sua deixa aí e vou fazer a seguinte pergunta. Vocês acham que esses engenheiros que pensaram isso, eles são as pessoas que fazem compras na casa deles? Geralmente, se você trabalha ali no horário comercial, é ele que faz a compra? Às vezes sim, mas eu acredito que na maioria das vezes não. A mulher, né. Ou a mulher, ou um funcionário responsável, ou em conjunto, né, num fim de semana, outra pessoa, correto? A mãe, né, ou um familiar. Muitas vezes, pessoal, cuidado, vocês estão solucionando um problema que não são vocês que usam, né? E aí o que foi feito? Com base nisso, foi gerado um questionário, uma pesquisa de mercado para o refinamento dos requisitos apontados, bem como a sua relevância ao projeto, né? Foi criado um questionário de entrevista para que as pessoas pudessem serem questionadas sobre esse elemento. Muito interessante. Aí aqui, né, ó, foi feito um formulário. Hoje em dia, pessoal, essa ideia do formulário, por exemplo, vocês podem levar para TCC, para pesquisa, para várias áreas, para projeto, para solução de problemas. É muito simples você fazer um formulário no Google Forms, você manda para 100 amigos seus, um exemplo. Se 10 responderem, você já tem 10 pontos de vista distintos que podem melhorar a sua ideia de raciocínio no seu projeto. Tá? É muito simples. Manda para 5 professores. Se 2, 3 responderem, você já tem outros pontos de vista muito interessantes, né? E aí eles perguntaram aqui, ó, fizeram algumas perguntas. Primeiramente, volume de compras. Quantas sacolas em média você compra cada vez que vai ao supermercado? Igual o Pada falou. Se eu vou no atacadão, ou açaí atacadista, eu sei que eu vou comprar fardo. Não vou comprar unitário. Agora, se eu vou aqui no mercadinho do bairro, eu vou comprar só um produtozinho, né? Só um item, talvez, né? Carrinho modular, um carrinho com módulos nos quais você pudesse organizar suas compras. Lhe interessaria? Os andares, né? Como foi comentado, divisórias. Conforto. O aspecto do carrinho seria um critério de escolha do supermercado? Será? Opa. Qualidade, ó. A qualidade do carrinho seria um critério de escolha do supermercado? Né? Você se sentiria seguro em colocar uma criança no banquinho do carrinho? Algumas sugestões de melhoria que você gostaria de propor para um carrinho? Fizeram essa pesquisa. Foi um professor da escola estadual aqui de São Carlos, né? Ele disse que foi um projeto de uma disciplina. E aí chegaram a esses resultados. Olha que interessante, né? Logicamente, a primeira pergunta, o volume de compras. Então, aqui tem os índices estatísticos, o maior índice aqui falou de 3 a 5 sacolas, ó. Mas muitos falaram carrinho cheio. Você vê aqui que isso aqui já gera uma estatística para vocês. Em que sentido? Se eu vou montar um supermercado, eu coloco o carrinho grande ou pequeno? Não, vou colocar os dois, uma parte grande e uma parte pequena. Mas é melhor eu colocar mais números grandes, carrinhos grandes, ou mais carrinhos pequenos, ou meio a meio? 60-40, 70-30, o que seria melhor? Aqui já te dá uma estatística aí, né? Talvez seria melhor você ter mais carrinhos pequenos do que carrinhos grandes. Você tem uma procura maior de compras menores do que compras maiores, né? Olha aí como já vai dando um norte para o seu projeto. Carrinhos modulares. Um carrinho com módulos nos quais você pudesse organizar suas compras. É interessante, sim ou não? A maioria falou que sim. Olha aí, carrinho modular, 2 andares, então é interessante, né? As coisas pesadas eu ponho embaixo, aquelas coisas que não podem amassar eu ponho em cima, eu vou selecionando o material. Legal. Você separa comida de produto de limpeza, né? Exatamente, olha aí, interessante, né? Então a modularidade é importante para algumas pessoas. Olha aí, já é mais um parâmetro para a gente pensar ali, né? Ó. Conforto. Qual aspecto do carrinho seria um critério para a escolha? Qual aspecto do carrinho, né? Seria uma escolha do supermercado? A maioria falou aqui, ó, rodas, rodízios, né?
opa, o rodízio ele é fundamental na escolha do carrinho, né? Outros falaram em divisórias, outro falou aqui, ó, em tamanho. Olha que o que pegou mais que divisória e tamanho foi limpeza. Olha que interessante, né? A limpeza surgiu aí, ninguém tinha falado ainda de limpeza, né? Será que meu carrinho ele pode ser lavado com frequência, facilmente lavado, né? Conforto, né? Não. Qualidade, a gente falou. Qualidade aqui, ó. A qualidade do carrinho seria um critério de escolha do supermercado? A maioria falou que não, ó, tá? Mas alguns falaram que sim, né? Mas a maioria falou que não. Segurança, se sentiria seguro em colocar o seu filho ou uma criança ali naquele banquinho? A maioria falou que sim, mas quase a maioria falou que não. A gente acredita que isso aqui está associado à limpeza e outras seguranças, tá? Sugestões. Alguma sugestão de melhoria que você gostaria de propor para o carrinho? A maioria aqui colocou melhorar as rodas, olha aí, né? Igual o Ítalo falou, né? Mobilidade, as rodinhas, né? Do carrinho. Poucos falaram em divisórias, alguns falaram em tamanhos, outros poucos falaram em freios. Olha aqui o que surgiu aqui, calculadora. Opa, calculadora não foi comentado antes, né? Mas olha aqui a relevância dela em função dos 5 parâmetros, né? Ó. Interessante. Com base nesses parâmetros coletados, eles voltaram lá e refizeram aquela matriz de importância para eles, né? Matriz de relevância. Então, inicialmente, que as qualidades das rodas eles tinham estipulado como importante, elas realmente eram importantes. O carrinho modular, ele deixou de ser importante para ficar intermediário, né? Ó, limpeza, para eles se tornarem relevante. Rodas 360, mesmo patamar. Material se tornou relevante. Tá vendo? Compartimento posterior similar. Rodas com travas se tornou irrelevante. Altura irrelevante. Possibilidade de empilhamento se tornou relevante. Alça para bolsa, irrelevante. Opa, volume, excesso de volume, ó, não foi cogitado e foi considerado importante. Ó. Ruído foi considerado importante. Pessoas relatavam que tinham vergonha de usar um carrinho barulhento, de ficar andando com o carrinho, aquele carrinho chamando atenção, que o carrinho fazia um barulho. E a pessoa se sentia desconfortável em usar aquele carrinho, ou de ir naquele mercado, que saberia que poderia se deparar com outros carrinhos com aquele mesmo problema. Falta de manutenção e assim por diante. Né? Veja que são pontos interessantes. Pontos que talvez essas pessoas inicialmente que pensaram, os engenheiros ali naquele setor, eles não fazem compra, não vivenciavam essa situação. Nada melhor do que levar lá um idoso que faz compra mais constantemente, uma senhora, uma empregada, né, uma diarista, uma secretária, e assim por diante, pessoas específicas dessa área que fazem, digamos assim, ter mais acesso ao mercado. E surgiu aquela ideia da calculadora, né, como sugestão. Outra iniciativa interessante é a equipagem do carrinho com dispositivos eletrônicos, que auxiliam os clientes na hora da compra, informando o preço do produto e somando o valor da compra, fornecendo outras informações. Veja lá, em 2012, uma franquia americana de produtos naturais, né? Essa aqui, ó, o Wholly Foods aqui, iniciou o projeto de um carrinho motorizado, equipado com tablet localizador. O carrinho motorizado é para ajudar no deslocamento, que poderia monitorar a lista de compras do cliente, rastrear e detectar os produtos que eram colocados no carrinho e informar o total da compra. Também podiam indicar a localização do produto dentro do estabelecimento. Para vocês entenderem melhor essa ideia, coloquei um videozinho aqui, ó, mostrando o carrinho. Pessoal, se ficar travando, depois vocês assistem pelo link, eu coloquei o link aí também, tá? Então, esse aqui era o carrinho inicial, ok? A cliente queria um produto, ela marcava no display, ele mostrava onde estava no mercado, te dava a rota para você até lá achar, né? Tinha aqui uma lista que você procurava alguns produtos, calculava, fazia algumas caracterizações, e ele te indicava o setor lá, você pegava o produto, toda vez que você colocava na sacola, não necessariamente era só jogar dentro, tá? Você tinha um leitor aqui de QR Code ou de código de barras, que você fazia a identificação do elemento, né? E depois, posteriormente, fazia a leitura lá e colocava ele dentro do carrinho. Com isso, ia contabilizando. No final, você não passava no caixa, você apenas pagava no próprio carrinho e iria lá
embora, né? Talvez empacotasse os elementos, faria alguma outra ação para ir embora. Teoricamente, você já poderia ir empacotando até quando você estivesse comprando já, né? Lá dentro do sistema. Informa algumas promoções, ó, tal produto está em promoção, apareceu o alertazinho lá, né? Tal, e você otimizaria a sua compra. Pergunto a vocês, vocês acham essa ideia bacana? Sim ou não? Sim, o Gustavo falou aí. Alguém mais tem alguma opinião contrária? Eu também concordo com o Gustavo? Estou comendo canudo aqui. Enquanto não Eu acabar. achei bacana, professor. Achei bacana. Legal. Só achei bacana também, mas acredito que pode ter uma rejeição por certa parte de um grupo de pessoas que não tem. A tecnologia seria uma barreira, acaba que vai dificultar, talvez possa Mas dificultar, né? eu não poderia ter o carrinho lá, como a gente vai no mercado hoje, alguns mercados, você tem aquele autoatendimento hoje, né? Você passa suas compras ou você vai lá no caixa com o atendente. Se eu tivesse os dois carrinhos, o normal e esse mais tecnológico, vocês acham que seriam bacana? A maioria falou que sim, né? Sim, né? Sim. Sim. Pessoal, esse projeto ele não foi para frente. Ele não teve aceitação. Alguém sabe me dizer o porquê? Não tem a resposta aí, não. Não foi por conta dos clientes. Foi por conta dos mercadistas, dos vendedores. Fabricante. Oi? Opa, Eu ia dizer isso mesmo, que acho que para eles não é rentável apostar nos carrinhos assim, né? não sei. Hoje a gente sabe que aquele caixa de autoatendimento ele é mais caro do que se você manter um caixa ali na hora, porque ele requer um sistema mais inteligente, né, do que um caixa convencional, um sistema de autoatendimento, ele requer uma manutenção maior, tá? Ele tem que ter um funcionário aposto ali caso tenha algum erro, porque o funcionário tem que intervir, né? Ele tem que pesar previamente as frutas, as coisas que vão por peso, tá? E então o autoatendimento hoje, ele tecnicamente ele é um pouco mais caro do que um caixa, mas o pessoal usa. Exatamente, foi o que eu disse. Acho que o custo-benefício talvez não compensasse, né, professor? O ponto não foi esse. O ponto, sabe qual foi? A partir do momento que eles colocaram no carrinho a possibilidade do cliente ir somando suas compras e tendo ali a realidade ali, né, de compra, isso deu uma possibilidade para o cliente opinar na hora de comprar ou não. Ele acabou com a compra de impulso. Porque o que acontece hoje? Você põe as coisas no carrinho, você pode ter mentalmente ali uma somatória do que está tendo. Poucas pessoas fazem isso, a maioria não faz. E aí, quando você vai colocando lá na esteira e passando no caixa, passou, pagou, é uma consequência. Algumas pessoas, de forma errada, eu acho, ainda vão colocando um a um, né? E vão olhando lá quanto está dando, vai colocando, depois deixa um monte de coisa ali no carrinho. Eu acho errado isso. Estraga embalagem, estraga produto, né? Gera uma confusão dentro do mercado. E aí você acaba tendo a venda de impulso. Quando eles viram que, quando você ia colocando aqui, ia listando o que tinha no mercado, o cliente começou a comprar menos. Então ele ia comprar uma coisa, ele vê, não, isso aqui está caro, e não vou levar esse, eu vou levar esse outro aqui, mais esse outro, não vou levar esse que eu realmente não preciso. Ou seja, o índice de compras, né, o ticket médio ali, né, ele caiu. Consequentemente, para quem vende, não é interessante. Ele quer que seu ticket de consumo seja maior, né? E aí? Esse não foi por conta disso. Mas eu acredito que seria uma mão na roda, você já ir comprando, embalando e depois só pagar no próprio carrinho, né? E aí são vários fatores aí que podem influenciar. Lembra que a gente falou? Não adianta a gente pensar ali no patamar da engenharia, nós temos que pensar transversalmente de outros fatores que podem influenciar o nosso projeto. Você pode ter uma ideia massa, mas pode ter uma situação ali que ela não seja cabível. Legal? Para a gente encaminhar aqui já para as partes finais, a gente vai falar das partes finais do projeto, tá? Primeiramente, metodologia de contradição. Isso aqui é uma coisa muito interessante, tem várias teorias que falam sobre isso no desenvolvimento de projetos, né? Tem uma delas que falam que se um corpo de engenheiros, todo mundo decidir sobre a mesma solução, essa solução não deve ser implantada, porque ninguém deles viu um real problema que aquilo ali pode gerar, né?
O termo contradição representa um conflito, um compromisso ou um paradoxo entre dois requisitos mutuamente excludentes, de uma mesma característica de um elemento de um certo sistema. No mesmo ambiente, temos um problema em conflito. Como assim? As contradições de projeto são requisitos conflitantes com relação ao mesmo sistema, podendo ser técnicos ou físicos. Colocamos o exemplo aqui, ó, da raquete de tênis. Tá? Raquete de tênis, tecnicamente, ela precisa ser rígida para você ter um melhor controle ao rebater a bola. No entanto, ela tem que ser flexível para não causar danos físicos ou lesões ao atleta. Como uma coisa pode ser rígida e flexível ao mesmo tempo? Vocês entendem aí o paradoxo, né? O conflito? A contradição pode ser feita, pode ser não somente física, como, por exemplo, aqui da raquete, mas também técnica, né? Por exemplo, ó, o processo de soldagem, se a precisão, a qualidade da solda aumenta, o tempo de processo aumenta também, ele é mais lento. Tecnicamente, quando você tem uma coisa melhor, é para ser mais rápido, né? Mais fácil, menos problema. Aqui é o contrário. Então é bem contraditório, às vezes, algumas linhas de raciocínio. Isso aqui é a teoria da contradição. O engenheiro do contra, muitos falam. Projeto preliminar ou anteprojeto, né? Segundo o Paul aqui, ó, o processo de anteprojeto é bastante complexo, porque muitas atividades são desenvolvidas simultaneamente, diversas ideias, soluções, né, que a gente falou. O processo interativo de ajuste do modelo, né, técnico experimental, bem como as modificações, influenciam, né, nas suas decisões, nas especificações, na determinação. Além das soluções de projeto de dimensionamento, que é a solução construtiva, aspectos como segurança, ergonomia, montagem, transporte, manutenção e reciclagem, descarte, né, novamente a palavra descarte, devem ser consideradas. Nessa fase, ferramentas como o CAI, que é a Engenharia Auxiliar do Computador, e o CAD, né, que é o Desenho Auxiliar do Computador, ferramentas que a gente vai aprender aqui na nossa disciplina ainda, estamos trabalhando nisso, auxiliam, né, no comportamento, investigação e validação do seu projeto. Pessoal, o projeto de chapa metálica que vocês fizeram lá, a caixinha, já é uma ferramenta CAI, já é uma engenharia auxiliar do computador. Vocês pensaram no produto e o software gerou a planta, né, o documento técnico, a vista planificada automática. Aquilo já é uma engenharia auxiliar do computador, já é a ferramenta CAI sendo utilizada. Já é uma validação de projetos, já é uma simulação de projetos, né? Projeto detalhado. O detalhamento do projeto se refere à etapa do processo em que completam as estruturas de construção de um produto por meio de prescrições, ideias, definições para sua forma ou composição. Dimensionar o acabamento superficial, todos os seus componentes, partes, elementos de máquina, assim por diante. Novamente, segundo o Paul aqui, ó, essa etapa ocorre por meio de especificações dos materiais, revisão dos processos produtivos, revisão dos custos finais do projeto, uma reavaliação, né, retrofitting ali, criação das documentações obrigatórias, né, os desenhos técnicos, representações gráficas, para a realização física e sua utilização, funcionamento, correto funcionamento. Resultado da fase de detalhamento é a definição técnica da produção da solução, ou seja, incluindo a implicação, né, de fabricação, utilização e descarte. O detalhamento do produto, em diferentes níveis, auxilia na melhoria e ajustes em relação a material de composição, acabamentos, tolerâncias, ajustes, funcionalidades, né? Quanto mais detalhado, melhor para você. Uma coisa simples, por exemplo, em desenho técnico, falo isso para os alunos lá, você desenhar o desenho técnico dessa tampinha da caneta Bic é uma coisa, mas quando você fizer o detalhamento dela e você colocar uma informação a mais que ela vai se encaixar nessa outra extremidade, muitas vezes facilita na interpretação e desenvolvimento do projeto. Para quem vai fazer, pode ser importante essa informação. Ok? Opa! E considerações finais do projeto. Pode-se concluir que as primeiras etapas do projeto de um produto, projeto informacional, conceitual, são de extrema importância para o andamento, entendimento e sucesso do produto, que ele servirá de base para um bom encaminhamento do mesmo. Durante essas fases, o engenheiro pode se apoiar em diversas ferramentas, como a gente falou, além das ferramentas de gestão, né, ali, ó, Brainstorm, 5W2H, pode fazer algumas outras análises, ferramentas CAD, CAI e CAM, né, que auxiliam ali no projeto.
quanto bem aplicadas, tais ferramentas mostram se mostram essenciais ao bom andamento do projeto e à obtenção de resultados satisfatórios, tanto para o projetista quanto para quem foi desenvolvido o projeto. Ok? Pessoal, um ponto muito interessante. Quando vocês estiverem fazendo um projeto, as decisões que vocês tomam, elas são a consequência do resultado final. Lógico, isso é óbvio, mas cuidado. Muitas vezes você tem um problema aqui, uma solução, uma necessidade a ser desenvolvida, a sua primeira decisão vai impactar nas próximas situações, porque uma decisão gera uma causa. Essa causa gera uma consequência. Essa consequência gera outras necessidades, que são outras decisões. Então, você pesquisar, você perguntar, entrevistar, fazer levantamento de dados, informações, são fundamentais para o sucesso do seu projeto. Você fazer esse levantamento, levar essas considerações para a sua tomada de decisão, trazem respaldo e segurança para você e sucesso para o seu projeto. Ok? Pessoal, antes da gente encerrar a nossa aula, por favor, como o Carlos Henrique acabou de fazer aí, ó, os nomes aqui, ó, por favor, para a gente gerar a nossa lista de frequência, e pergunto a vocês sobre a nossa aula de hoje. Alguma dúvida, algum questionamento, alguma crítica, sugestão? Deu para entender? Tá tranquilo, deu para entender. Legal, Pablo. Hoje, uma pergunta bem direta. Se vocês fossem refazer a atividade da caixinha lá, nós não vamos refazer não, fiquem tranquilos. Vocês fariam ela diferente? Sim ou não? Para quem fez? 2/3 da turma fez. Eu faria, professor. Faria. Mudaria alguns Na parâmetros. realidade, logo depois que eu entreguei, eu já dei uma olhada e já pensei em fazer... Já pensou, né? Feito algo diferente. Mas é assim mesmo. A minha caixa, por exemplo, foi muito interessante porque eu comecei com uma ideia e ela acabou com uma coisa totalmente diferente, assim. Entendi. Na verdade, eu fui errando e fui ajeitando e conforme você vai ajeitando, você vai tendo outras ideias e... Mas é assim mesmo. Esse é o processo criativo, né? Exatamente. Foi surgindo outras ideias. Hoje, se você olhar uma caixa, comprei um produto, vem uma caixa, eu estou passando na rua, tem um produto numa caixa. Você vai observar outros detalhes que usualmente você não observava numa caixa antes, ou não? Sim, detalhes, né? Detalhes. Eu fiquei pensando nas caixas de sapato também, como é que eles fazem um detalhe, né? Dimensões, né? Dimensões. Às vezes acaba não observar a dimensão, só... Talvez valorizar algum detalhe a mais ali, né? Hoje em dia, talvez, se vocês receberem um produto aí numa caixa um pouco mais elaborada, talvez vocês pensem, pô, o cara para desenvolver essa caixa teve um trabalho, né? Ele teve uma engenharia, ele pensou, correto? Né? Com certeza. Eu acho que uma coisa interessante também, que eu também pensando, é como eles fazem a proposta de encaixes, né? Sim. Os encaixes da caixa, né? Imagine aí, você está gerando um produto que eu vou fazer uma caixa, que eu preciso de um outro subproduto, eu preciso lá daquela fita gomada, aquela cola para fechar minha caixa em cima, fechar embaixo, ou eu posso fazer uma caixa, por exemplo, essas de fast food, né? Que o cara dobra, ela já fica estruturada, eu fecho, ela já tem a trava. E tem algumas travas que se eu abrir, ela rasga, né? E aí já é tipo o lacre da própria caixa, ou seja, é um único produto. Eu não tenho outros periféricos para montar a minha caixa, né? Tem o transporte também, professor, da caixa, né? Tem uma caixa da JBL, ela vem uma alça, né? A caixa é grande, você consegue transportar. Legal. Útil aquilo ali. Agrega valor ali para o usuário, na experiência que a gente fala hoje, né? Dois pontos muito interessantes, por exemplo, aquela caixinha... Só para complementar, às vezes é tão elaborado que o cara guarda a caixa, né? A pessoa guarda Olha aí, a caixa. Entendeu? Eu também, uma guardada até hoje também, não vou mentir, né? É verdade, é interessante. É uma coisa muito interessante, né? Não sei se vocês já viram aquelas packzinhos, aquele papelão que vem em volta o fardozinho de 6 garrafas de cerveja. Vocês já viram que ele tem uma alça para você rasgar e fazer a correta abertura dele? Alguém já viu isso ou não? Não tinha reparado, não. Sim, professor, sim, tem
no Um local. orifício que na lateral, né, para puxar. Isso. Você coloca o dedo lá, ele já tem até um entalhezinho para poder rasgar, né? O tracejado lá, você puxa e abre ela sem aquela dificuldade de rasgar, derrubar uma garrafa, só consigo tirar uma por vez, né? O cara que pensou a caixinha, talvez ele não consiga explicar muito bem, mas existe um método aqui lá, vocês não precisam sair e comprar uma cerveja para ver isso não, depois vocês vêm com calma. Tem onde você rasgar aquela caixa, geralmente na lateral, tem um ponto lá para você pôr o dedo e puxar ela e ela abre. Tá? Vocês acham um vídeo disso aí na internet. Então, são várias situações, né, que você vai criando ali de caixas que você gera um produto e você vê que tem um pensamento por trás, tem umas decisões, tem um raciocínio, né? Não foram feitos de aleatório. A caixa não foi uma consequência. A caixa ela é uma real situação ali que foi colocada. Oi. Eu coloquei meu nome aí, eu sou de terça, tá? Só para o senhor Tranquilo, corrigir lá. Ítalo. Beleza, show de bola. Pessoal, mais alguma dúvida, algum questionamento? Não, professor. Tudo ok. Legal. Pessoal, qualquer dúvidas, críticas, elogios, sugestões, estamos à disposição dos nossos meios de comunicação, nossa ferramenta Torpedo e nosso grupo do WhatsApp, ok? Nos encontramos então para a nossa aula de segunda-feira. Legal? Bom fim de semana a todos. Até segunda. Boa noite, professor. Valeu, boa professor. noite. Até segunda. Até mais, pessoal. Valeu, abraço.